Olá, você que está conosco e nos acompanha nessa grande sintonia que é o nosso pré-ENEM IFPR Eureka. Quem está ao meu lado, o professor Carlos Gru Coruja, conhecido nas rodas íntimas como Carlos Gru Coruja. Você que está vendo e vai lembrar sim e assistir à animação maravilhosa Meu Malvado Favorito. Combina com o amarelo o sucesso dos assessores dele, os Minions, combinando totalmente, certo? Certo. Tranquilo? Então vamos trabalhar, meu amigo. Posso roubar 10 segundos? Pode, manda ver. Lembra das escusas? Lembro, do 01. O Marlos até falou, o índice já é um percentual. Então, para você diminuir de 27 para 26, basta baixar 1%. Eu não preciso calcular mais 1% daquilo ali, era só tirar 1. Ele já estava como porcentagem de gordura, se a criatura soubesse ler, entende? Então, agora, já que tem um professor de português, você me ensina a ler. Beleza, tá? Não, às vezes nós ficamos assim, nada grave. O importante é mencioná-los. Vamos aos teminhas da aula de hoje. Você que está conosco em que bandas? Está conosco ao vivo. Olha, notícia boa, em todo o território nacional, praticamente todos os institutos federais, você recebe a nossa imagem nesse lindo e vasto Brasil. Obrigado por estar conosco. Para você que nos acompanha aqui localmente, nos polos do IFPR, abraço especial. E aos nossos queridos das emissoras de TV. As duas emissoras de TV que estão conosco, a TV Sinal, TV da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, TV da Alep, quintas, sextas, sábados e domingos, sempre às 19 horas. Vamos lá, 7 da noite, 19 horas, quinta, sexta, sábado e domingo. Você está conosco pela TV Sinal, pela TV da Alep, canal 16 pela NET. Também pelo site você acompanha www.alep.pr.gov.br. Que beleza! E você que está com a RTVE, com a TV Educativa, com E-Paraná, você que está conosco, nos acompanha de segunda a sexta-feira em TV aberta, sinal aberto, canal 9, sempre às 4 da tarde. 4 da tarde você tem um encontro conosco, então, 16 horas. Existe uma notívaga disso? Tem, na madrugada, meu bom amigo lembrou bem, para você que é insone, às 2 da matina, você encontra também o nosso trabalho especial na E-Paraná, na RTVE. Olha que beleza, né? Então, falando nisso, vamos trabalhar? Que já deu, né? Para editar essa aula nunca é fácil, então vamos adiante. Vamos nós. Temas da aula de hoje, Carlos, temas da aula de hoje, amigo Gru. Heranças culturais e comportamentos da sociedade. Que beleza! Depois, heranças linguísticas e a sociedade atual. Os gêneros textuais e as funções de sempre. Não é só você na matemática que tem função. Nós temos também a função, aqui a função referencial, que é também chamada, Carlos, como denotativa, ou seja, a função da notícia real. O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, de 2008, estão trabalhando com o dia 29 de setembro de 2008, quando Luiz Inácio Lula da Silva assina o novo acordo ortográfico que entrará em vigência quando sozinho? A partir do dia 1º de janeiro de 2016, porque até o dia 31 de dezembro deste ano, 2015, convivemos com duas orientações ortográficas, do Acordo de 2008 e a de 71, na qual você e eu fomos alfabetizados, e os nossos queridos amigos aqui também. Eu não era nascido nessa época. Mas, assim, imagino. Mas não era 2014 o prazo último, então teve uma prorrogação para isso? Antes, era 2012, e houve postergaram. E olha, é claro que... Vamos dizer que isso não vai acontecer novamente, mas esse acordo começou a ser discutido, Carlos, em 1990. Então ele trará em vigor 26 anos depois dele ter sido discutido, iniciada a sua discussão. Ele já entra fora de contexto, completamente fora. Por isso que nós, muitas vezes, questionamos a eficácia e a eficiência. O problema do acordo é o hífen. O hífen que é todo truncado e você vai precisar sempre consultar uma gramática ou consultar um livro que te dê orientação sobre o hífen, sim, o dicionário. É claro, o dicionário Volpe, o dicionário da Academia Brasileira de Letras, te ajuda bastante. Então, vá tranquilo aí que não é simples assim. E o tabagismo e fumante passivo, um contra o outro aqui, então nessas linguagens diversas, certo, Carlos? Vamos aqui, Miguel? Vamos lá. Então, herança cultural da Inquisição. Olha aí, Inquisição, então nós temos imediatamente a palavra fogueira, ao pensarmos em Inquisição. A Inquisição gerou uma série de comportamentos humanos defensivos na população da época, especialmente por ter perdurado na Espanha e em Portugal durante quase 300 anos, ou no mínimo 15 gerações, então na Espanha
e em Portugal. E é claro que isso afetou o Brasil, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque a nossa colonização foi, em sua maior parcela, lusitana, mas teve influência espanhola também. Gostou dessa, né? Então esse é o texto inicial, ele abre a brincadeira para nós. Você não vai brincar com o controlinho? Pois é, cara, eu acho que eu vou brincar com ele aqui, né? Acho que eu vou, a setinha para cá e para lá, né? Então eu vou experimentar a tecnologia. Embora a Inquisição tenha terminado há mais de um século, a pergunta que fiz a vários sociólogos, historiadores e psicólogos era se alguns desses comportamentos culturais não poderiam ter se perpetuado entre nós. Na maioria, as respostas foram negativas, ou seja, embora alterasse sem dúvida o comportamento da época, nenhum comportamento permanece tanto tempo depois sem reforço ou estímulo continuado. O que se está dizendo aqui? Que, em princípio, você não deveria manter um comportamento nocivo, mas, se houver estímulo, esse comportamento nocivo, ele será automaticamente mantido. E por que ele será mantido? Porque há quem o fomente. A ideia do foguinho, você tem o foguinho ali, e esse foguinho ele vai apagando, apagando, apagando. Mas daí você faz o quê? Você abana um pouquinho, oxigena a brincadeira, ele tem uma combustão maior, sobretudo se ele tiver... O que queimar, né? O comportamento nocivo me lembrou do teu último item lá. Ah, então isso? Entendi. Embora eu tenha pensado em petralhas e coxinhas. Perfeito. Entende? Não sou psicólogo nem sociólogo, para discordar, mas tenho a impressão de que existem... Opa, caiu. Alguma coisinha aqui no estúdio foi o Carlos derrubando alguma coisa. Né? Normal isso, certo? Existem alguns comportamentos estranhos na sociedade brasileira e que fazem sentido se você os considerar resquícios da era da Inquisição. Então, você tem aí o Sr. Könitz, certo? A herança cultural da Inquisição na revista Seja. Considerando-se o posicionamento do autor do fragmento a respeito de comportamentos humanos, o texto. Então, é pura interpretação. Questão de interpretação, coincidência extraordinária. Você sabe, Carlos, que aqui é brincadeira. Agora eu vou brincar com os meus amigos. Eu não pedi, né? Não pedi, mas eu acho que se a caneta estiver por perto... Mas eu vou brincar aqui, não se preocupa não. Eu vou brincar aqui. Das nossas 45 questões, certo? Das 45 questões que temos, amigo Carlos, há uma divisão de incidência temática. Né? Como vocês têm matemática, você tem toda aquela situação, qual é a incidência maior. E a gramática pura, ela tem uma incidência menor. Você tem 3 a 4 questões por prova, se chega a isso. Mas a interpretação, ela é espetacular. Assim como a literatura. Juntas, elas perfazem normalmente até 20 questões. Não se incomoda não, meu irmão. Dá para fazer aqui. Obrigado. A nossa técnica aqui é 100%. Não se incomoda. Pode deixar que eu faço aqui. Obrigadão mesmo. Eu acho que sim, os professores de português já perceberam isso há algum tempo, né? Que nas escolas normais eles abandonaram quase que a gramática. Não é uma crítica, mas caminhando para escolas literárias e redação. É que a gramática pura, justamente, a gramática pela gramática, ela é autofágica. Ela não tem sentido. Agora, quando você analisa o contexto do texto e daí a aplicação gramatical, ela se torna muito, muito agradável. É quase com a história de ficar decorando pi até a 10ª casa sem utilidade. Não vale. Por que você vai fazer isso? Né? Porque você vai estender. Então, 45 questões, você tem muitas interpretações. E aí o que se coloca aqui? Considerando-se o posicionamento do autor do fragmento a respeito dos comportamentos humanos, do autor, certo? É do autor, não é seu. O que você tem aqui na diretriz? Vamos brincar? Vamos ver se vai dar certo? Deu. Deu. Então, nobre Carlos, eu tenho verbos. Quando eu tenho verbos, a gente vai brincar daquela técnica que nós temos já trabalhado aqui um pouquinho. Então, a técnica do verbo. Enfatizar, contestar, contrapor, relativizar ou questionar, certo? Eu tenho verbos começando. Então, qual é a situação? Voltando para o texto, Carlos, olha aqui. Considerando-se o posicionamento do autor do fragmento a respeito de comportamentos humanos, o texto, só pensando no verbo, só no verbo, nós vamos dar um caráter positivo ou negativo para esse verbo, só pensando no verbo. O texto enfatiza, eu atribuo um caráter positivo ou negativo? Acho positivo. Positivo. No verbo enfatizar. Vou colocar aqui, positivo. Ou seja, ele concorda com aquilo. Contesta. Negativo. Negativo. Muito bem. Contrapõe. Negativo também. Beleza. Relativiza. Mais ou menos. Mais ou menos. É bem isso mesmo. Questiona.
Menos, negativo. Negativo, muito bem. Então, com base só nessa situação, a resposta correta é a letra A. Mas eu jamais marcaria a alternativa A sem ter lido o enunciado todo. Por enquanto, eu tenho a letra A. Por enquanto. Vejamos. Gostaria de dizer que eu não fiquei vendo que nem o Mocelinho a resposta. Ah, tá, mas nós não dissemos que ela está certa, hein? Tudo bem, nós mas eu arrisco. Exatamente. Então, o autor, ele enfatiza a herança da Inquisição em comportamentos culturais observados em Portugal e na Espanha. É só isso que ele defendeu no seu texto? Não, não disse. Ah, boa. Então, é negativo. Perceba, tá? Negativo. Contesta sociólogos, psicólogos e historiadores sobre a manutenção de comportamentos gerados pela Inquisição. Aí é positivo. Aí é positivo. Contrapõe argumentos de historiadores e sociólogos a respeito de comportamentos culturais inquisidores. Não, ele não contrapõe, certo? Contestar é uma coisa. Contestar é você assumir que tem alguma coisa que você questiona, não contesta, mas você não contrapõe, porque não apresentou nada. É aquela história que você falou há pouco sobre a possibilidade e a probabilidade. Uhum. A contraposição e a contestação são diferentes aqui também. Aí eu vou mandar o negativo. Parece iguais, mas não são sinônimos. Eu já eliminei essa alternativa. Então, segundo esse nosso trabalho, ela está eliminada. Relativiza comportamentos originados na Inquisição observados na sociedade brasileira. Como relativiza? Quer dizer, negativo. Essa aqui nos parece muito ruim mesmo, tá? Então, também vou eliminar essa alternativa. Questiona a existência de comportamentos culturais brasileiros marcados pela herança da Inquisição. Não, ele não questiona. Ele não questiona. Então, nada disso. Resultado, Carlos, agora sim, eu estou entre duas alternativas. Sabe que aquilo que o Mocelinho falou com toda a sabedoria dele, que realmente é a hora que você dá uma primeira olhada mais profunda, você aumenta a tua chance de 20% para 50%. Sem dúvida, sem dúvida. E ficam duas sempre pendendo para... Mas é isso. E aqui o aluno já está perto de uma resposta melhor. Claro que a teoria de resposta ao item, você mencionou há pouco na tua aula, ela se aplica a tudo. Então ele terá uma pontuação. Mesmo que ele tenha marcado E, mesmo que ele tenha marcado D, mesmo que ele tenha marcado C, ele tem uma pontuação. Agora a pontuação maior, é claro, estará mesmo na ênfase ou na contestação. Aí eu volto para o texto, para que eu tenha a resposta mesmo. Então, beleza? Não sou psicólogo nem sociólogo para discordar, mas tenho a impressão de que existem alguns comportamentos estranhos da sociedade brasileira e que fazem sentido se você os considerar resquícios da era da Inquisição. O discordar lá já corta ou contrapõe, né? Exatamente. Então, com base nisso, ele enfatiza ou contesta? Contesta. A resposta correta. Ele falou que ele não é, mas... Aí está a contestação. Então, resposta certa para nós, olha aí. Contesta sociólogos, psicólogos e historiadores sobre a manutenção de comportamentos gerados pela Inquisição. Claro que o aluno vai dizer para nós, bom, eu teria lido ali no final e teria acertado. Bom, se você já conseguiu atingir esse raciocínio rápido na interpretação desse texto e chegou a esse pormenor e já teria marcado B com a lucidez plena e absoluta para acertar, ótimo. Mas isso não se aplica todo o tempo e em todas as questões e com todos os alunos. Então aí você pode fazer a nossa brincadeira do positivo e negativo. Mas aí você diria assim, Marlos, mas aqui eu fiquei entre duas, né? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Aí compete a você fazer o quê? Uma nova leitura. Rápida, mas uma nova leitura. Foi o que nós fizemos no finalzinho, para chegar à condição de que ele contesta. É isso que ele faz. É o ato de contestar e não de enfatizar. Perfeito. Gabarito para nós, a alternativa correta, a letra B. Gostou dessa? Bom, bacana. Pura interpretação, mas é isso, amigão, pura interpretação. Vamos para a questão 115. Resta saber o que ficou das línguas indígenas no português do Brasil. Serafim da Silva Neto afirma, no português brasileiro não há positivamente influência das línguas africanas ou ameríndias. Todavia, é difícil de aceitar que um longo período de bilinguismo de 2 séculos não deixasse marcas no português do Brasil. Agora você vem para cá com a seguinte situação. Olha só a nossa ênfase aqui. Carlos amigo, chegaram então os portugueses nos idos de 1500. Ele fala de 2 séculos de bilinguismo. Não há contestação sobre isso. Eles chegaram aqui falando o galego-português. Ou o português arcaico, se você quiser. Tá? Galego-português ou português arcaico. Eles se depararam com mais ou menos, pasme, beleza, mais ou menos 1616 dialetos
diferentes, dos quais um dos dominadores era o tupi. De onde vem esse número? Você inventou, Marcos? Não. Este número também traz como base o trabalho eficiente do professor Douglas Tufano, das bandas de Jundiaí, no estado de São Paulo. O professor Douglas Tufano, um estudioso dessa linha do encontro de línguas no Brasil. Perfeito? Vem dele, tá? Vem dele. Muito bem, então 1.616 dialetos, mais ou menos, diferentes. Ora, como você disse, enfatizou 200 anos. Por quê? Porque foram necessários 2 séculos completos para que o galego-português conseguisse ter uma precedência sobre os dialetos indígenas. E essa precedência se deu. Mas aí, veja, mais tarde vieram os negros à força, e depois os demais europeus, e os árabes, e os orientais de maneira geral, e os asiáticos trazendo toda a influência. Mas o fato é que o Brasil só é rico culturalmente mesmo, porque ele tem a presença do índio em primeiro lugar, do índio mais o branco, mais o negro. Não fosse assim, o nosso país, sob hipótese alguma, seria essa beleza que é necessariamente. Está aí para pensar um pouquinho, então, no texto. Seguindo o barco, no final do século XVIII, no norte do Egito, foi descoberta a Pedra de Roseta. Olha aí! Champollion? Sim, tá lá que continha um texto escrito em egípcio antigo, uma versão desse texto chamada demótico, olha que beleza, e o mesmo texto escrito em grego. Até então, a antiga escrita egípcia não estava decifrada. O inglês Thomas Young estudou o objeto e fez algumas descobertas, como, por exemplo, a direção em que a leitura deveria ser feita. Então, aí é que entramos naquela questão de você ler da esquerda para a daqui direita, para cá. Embora nós saibamos que outros povos leem exatamente daqui para cá. Então, ou acaba montando um haikai de cima para baixo. Não é bem assim, beleza? Tá? Então, fez algumas descobertas, como por exemplo a direção em que a leitura deveria ser feita. Mais tarde, o francês Jean-François Champollion voltou a estudá-la e conseguiu decifrar a antiga escrita egípcia a partir do grego, provando que, na verdade, o grego era a língua original do texto e que o egípcio era uma tradução. O que incomoda é que nós estamos lendo bastante. Você já leu aquele período anterior, agora lê esse período também. E aí você diz assim, com base na leitura dos textos. Presta atenção a esse enunciado, porque o enunciado é simples, mas presta atenção. Algumas vezes a questão pede para você, se você tem 2 ou 3 textos, se importar com o texto 1, se importar com o texto 2 ou só com o texto 3. Aqui você vai trabalhar o plural. Então, dos textos, certo? O que você tem aqui nesse plural? Dos textos. Conclui-se sobre as línguas que cada língua é única e intraduzível. Cuidado com essa questão fechada. Cuidado com esse item, essa alternativa que diz para você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, nada presta, só eu tenho razão. Cuidado, essas têm uma tendência espetacular ao erro, a não ser que o enunciado peça a incorreta. E isso dificilmente acontece no Exame Nacional do Ensino Médio. Acontece nos vestibulares, certeza. Nos vestibulares, os caras pedem muitas vezes incorreto. Inclusive, aquelas falsas questões de somatória. Alguns concursos vestibulares não fazem somatória, que seriam as alternativas com 0, 01, 02, 04, 08, 16, 32. Não fazem isso, mas daí simulam uma falsa questão de somatória. A primeira e a segunda exatamente, sentença. Que é uma falsa questão de somatória nessa linha aqui. Então, cuidado com a alternativa A. Ela me parece, no mínimo, errada. No mínimo. B. Elementos de uma língua são preservados, ainda que não haja mais falantes dessa língua. Aí é que está. É simples essa resposta. Tá? A resposta aqui, a letra B, traz para nós, olha aqui, Carlos, aí matou aqui, meu amigão. Uhum. Veja por quê. Elementos de uma língua são preservados, ainda que não haja mais falantes dessa língua. O latim responde isso, não é? Você tem matemática em algumas coisas, né? Línguas mortas e... Sim, mas você tem matemática em algumas situações. Tem alguns pré... E não tem ninguém falando latim, mas os elementos estão constituídos. Oxalá, então, você do direito.
Ah, você que está nos assistindo e tentará o SISU, tentará o ProUni ou advoga já, enfim, você sabe muito bem que o latim não existe mais, mas está incrustado no direito propriamente dito. Tá? Eu lembro que era o sofrimento de biologia, porque você falou pseudópodo, eu não lembrava pois que era a B é boa. A C, a língua escrita de determinado grupo, desaparece quando a sociedade que a produzia é extinta. Veja, se você disse que a B é boa, você tem que dizer que a C é ruim. Você não pode dizer elas são excludentes. Elas são excludentes. Então, uma ou outra. Não dá para ficar no meio termo. Sai de cima do muro. Letra D. O egípcio antigo e o grego apresentam a mesma estrutura gramatical, assim como as línguas indígenas brasileiras e o português do Brasil. Para com isso, que mesma estrutura gramatical. Você unir os dialetos indígenas mais diversos com a gramática lusitana e dizer que eles são parecidos, por favor, credo, negativo. Letra E, o egípcio e o grego apresentavam letras e palavras similares, o que possibilitou a comparação linguística, o mesmo que aconteceu com as línguas indígenas brasileiras e o português do Brasil. Ora, você está repetindo a mesma coisa, né? Certo? Apresentam e apresentavam letras e palavras. Você mudou apenas alguma coisa, não é? Ou questãozinha mal elaborada deixou essa. mais amena. Ou questãozinha mal elaborada nessa. Então, nada para D e nada para A. E elas não prestam para nós. Aí nós vamos voltar aqui e vamos trabalhar também pensando que a A é a pior de todas, tá? E a C não serve. Logo, Carlos, eu sou obrigado a ficar com a alternativa B, que nos parece a mais correta. Vamos perguntar? Vamos perguntar. A pergunta está aí. Elementos de uma língua são preservados ainda que não haja mais falantes dessa língua. Ora, o que você considera aí? Duas questões fáceis. Duas questões acessíveis plenamente. É isso. Sem segredo, sem medo de ser feliz. Duas questões bem fáceis. Gabarito nelas, tá? Gostou? Tranquilo, né? Tranquilo. Duas questões que não requerem. Agora vamos para a literatura. Agora sim. Agora vem a praia boa. Então, Machadão aí. Aquela data de 29 que eu coloquei há pouco foi justamente o falecimento de Joaquim Maria Machado de Assis, o bruxo do Cosme Velho, no Rio de Janeiro. Vamos de Machado, vamos de Machado. Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839 e faleceu exatamente em setembro de 1908. Filho de um operário mestiço, de negro e português, Francisco José de Assis e de Dona Maria Leopoldina Machado de Assis, aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e um mestre da língua. Perde a mãe muito cedo e é criado pela madrasta, Maria Inês, também mulata, que se dedica ao menino e o matricula na escola pública, única que frequentou o autodidata Machado de Assis. Veja, Carlos, Machado é emblemático pelo seguinte, você que está nos acompanhando. Machado de Assis, pobre, órfão, ou órfão, pobre. Não conseguiu se escolarizar plenamente por causa disso. Então ele não frequentou faculdade como grande parte dos nossos escritores. Por isso ele se tornou autodidata. Alguns insistem até em dizer que ele foi semi-analfabeto. Então nós vamos atribuir essas três prerrogativas ao dito. Nós vamos colocar assim, a orfandade, a pobreza e a falta de escolarização. Acrescente o fato de ele ser negro. Para a época, mulato, a bem da verdade, para a época, discriminado. 4 situações. Não satisfeito, Carlos, veja só. Machado possuía problemas intestinais enormes. Ainda não satisfeito, Machado era gago. E Machado, obviamente, era míope. A gagueira, ignore-se, mas a miopia para um escritor em 1890, 1880, quando ele precisava de um óculos decente, não prestava. Mas o pior eu ainda não coloquei. Chagas, vamos para lá. Não coloquei o fato de que ele tinha problemas intestinais graves, da sua gagueira, da sua miopia, da sua orfandade, da sua pobreza, da sua intelectualidade, do fato dele ser negro, mas o pior ainda estava por vir. Machado era epilético. Então tudo isso mexeu com a vida do então menino, jovem, depois homem, Joaquim Maria Machado de Assis, mas não impediu de escrever alguns dos livros mais importantes de nossa literatura, como por exemplo, Dom Casmurro.
Tá? Então veja o brilhantismo de Machado. Mas até aqui não disse nada, né? Não sabemos do que vai tratar. Apenas eu sei que pode ter um viés literário. Vamos ver. Considerando os seus conhecimentos sobre os gêneros textuais, o texto citado, aí eles invertem tudo. Veja só, primeiro eles te perguntam, te colocam o autor. Aí seco diz assim, gêneros textuais. Pronto, matou. Quer dizer que se você não domina essa particularidade dos gêneros textuais, assim como as funções da linguagem, os gêneros textuais vão aparecer. Quer apostar conosco? Vai lá, anote aí hoje. Você está assistindo essa aula hoje. Nós estamos gravando aqui, está ao vivo, na verdade, né? Estamos ao vivo. Então, você está assistindo essa aula. Coloca aí. O professor falou que funções da linguagem estarão presentes na minha prova no dia 25 de outubro de 2015. Vai lá. O professor falou que gêneros textuais estarão presentes na minha prova em 25 de outubro de 2015. Pode anotar e me cobre. A certeza, não tenha medo que essas duas particularidades se farão presentes lá. Então, considerando os seus conhecimentos sobre gêneros textuais, que é o que interessa, é exatamente o que se está perguntando aqui, o texto citado constitui-se de fatos ficcionais relacionados a outros de caráter realista, relativos à vida de um renomado escritor. Que fatos ficcionais são esses? Pode que ser bobagem. A bibliografia dele, né? Que bobagem. Que fatos ficcionais, nada. B. Representações generalizadas acerca da vida de membros da sociedade por seus trabalhos e vida cotidiana. Que é generalizado? Está falando de quem? Está falando de Machado de Assis. Machado de Assis. O que é generalizado? Coisa alguma. Então, tanto a A quanto a B nos parecem bem esdrúxulas. Tá? Ele não falou de trabalho nenhum dele, né? Opa! C. Explicações da vida de um renomado escritor com estrutura argumentativa, destacando como tema seus principais feitos. Cuidado, tem um mais ou menos aqui. Não dá para engolir totalmente. Tem umas coisinhas ali que, poxa vida, deixa eu ver as outras. D. Questões controversas e fatos diversos da vida de personalidade histórica, ressaltando sua intimidade familiar em detrimento dos seus feitos públicos. Onde é que você leu isso no texto? Onde é que você viu isso no texto? Não, mas aqui tem também. Aí é que está. Você sabe, meu amigo, não sei se acontece isso com matemáticos, os alunos conversam com você, mas em linguagens eu vejo que muitas vezes o aluno melhor preparado, aquele aluno que teoricamente sabe mais, é o que vai errar essa questão. Porque ele fica teimando, parece fácil demais, ele vai dizer assim, não, está muito fácil, é pegadinha. Então eu acabo errando porque ele erra pelo excesso, não pela falta. A gente já conversou sobre isso uma vez, lembra que normalmente o cara, quando tem uma questão da área que é mal elaborada, o que está mais preparado é o que vai se lascar. Sim, exatamente. O que ele quer fazer, ele sabe fazer. Quer fazer, ele fica achando as conjecturas, né? E na alternativa E, apresentação da vida de uma personalidade organizada, sobretudo pela ordem tipológica da narração, com estilo marcado por linguagem objetiva. Então, olha, segundo essa nossa primeira inserção, você ficou com duas alternativas como sendo as possíveis, ou a C ou a E. Por quê? Porque as duas anteriores nos pareceram horrorosas, tá? E aí você acabou ficando com as possibilidades de C e E. E agora você que vai dizer para nós. Ou você acredita que é uma das anteriores que nós riscamos. Vamos perguntar? Então vai lá, faça a sua anotação agora e você vai para a respostinha da letra E. A apresentação da vida de uma personalidade organizada, sobretudo pela ordem tipológica da narração, com estilo marcado por linguagem objetiva. Por que não pode ser a letra C? Explicações da vida de um renomado escritor, com estrutura argumentativa. O erro está aqui. Essa primeira parte é muito boa, mas aqui não é boa, porque quando você diz argumenta, quer dizer que o autor se dá a condição de questionar o Machado e de apresentar uma tese sobre o que foi a obra de Machado e ele mesmo, com as suas limitações e tudo mais. Ele não faz isso. Então o problema, o erro está exatamente aqui. Não há uma estrutura argumentativa, logo a resposta certa é a resposta da letra E. Esse objetivo é diferente do argumentativo. O xiste da questão, ela foi bem elaboradinha, sim. O xiste da questão era isso, entre o argumentativo e o objetivo. Não confunda as coisas. O objetivo é você ser claro, dizer aquilo que foi, aquilo que é, que aconteceu com o Machado. Argumentativo é você, tecer comentário, juízo de valor, por exemplo. Por isso que está errado. Tá? Bem tranquilo também, gostamos. Questões escolhidas pela super professora Denise. E agora nós vamos para um pouquinho de política. Veja só, questão 121, estamos na prova azul, oficial.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou em 29 de setembro, acabamos de falar, o decreto sobre o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Claro que ele assinou porque ele recebeu uma influência e uma pressão poderosa da Academia Brasileira de Letras, tá? É frustrante entrar no prédio da BL, Carlos, frustrante. Primeiro que turista não entra, você tem que entrar, você precisa entrar, você não pode entrar com bermuda, por mais que no Rio de Janeiro esteja rachando com 40 graus, sem chance. Crianças com menos de 12 anos também não entram, porque afinal de contas, para conhecer a academia, você tem que ter 12 anos, porque daí você parece que é gente. Outra grande Não, mas eu tenho uma incoerência. teoria para isso, que pela idade das pessoas que estão lá, qualquer criatura com menos de 12 anos sai correndo com medo de... Bom, Mas está errado. Jamais deveria ser assim, tá? Muito bem, então... O presidente Lula assina o acordo ortográfico. As novas regras afetam principalmente o uso dos acentos agudo e circunflexo do trema e do hífen. Longe de um consenso, muita polêmica tem se levantado em Macau e nos 8 países de língua portuguesa. Leia-se. Isso é para você anotar. Vai lá, anota para nós. País de língua portuguesa: Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, tá aqui Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe. Eu acho legal esse último aí. Timor-Leste. Esse eu acho mais bacana. Timor, não é Timor? Esse é mais... Timor. Comparando as diferentes opiniões sobre a validade de se estabelecer o acordo para fins de unificação, o argumento que em grande parte foge essa discussão foge a discussão. Por quê? Porque você não padroniza as coisas. Você querer que o espanhol seja padrão também. Você fala na Espanha, você vai falar no Chile, na Bolívia, no Peru, no Equador, na Argentina. Quantos dialetos não tinha é no assim. Começo do Brasil que você falou? 1.616 dialetos. Eles querem que várias nações, povos diferentes... Não, tá errado. Então a compreensão aqui é totalmente equivocada. Aí você vem no barquinho, tá? A alternativa A. Então a academia volta à questão. Comparando as diferentes opiniões sobre a validade de se estabelecer o acordo para fins de unificação, o argumento que em grande parte foge dessa discussão a ABL encara essa aprovação como um marco histórico. Inscreve-se finalmente a língua portuguesa no rol daquelas que conseguiram beneficiar-se há mais tempo na unificação do seu sistema de grafar, numa demonstração de consciência da política do idioma, de maturidade na defesa, difusão e ilustração da língua da lusofonia. Olha que lindo, né? É o presidente, então, na época, presidente da ABL. Tá? Nada feito. Cuidado. B, o acordo ortográfico. Não, obrigado, sou contra. Eu gosto do C, do ator, e do P, de septismo. Representam um patrimônio, uma pegada etimológica que faz parte de uma identidade cultural. A pluralidade é um valor que deve ser estudado e respeitado. Aceitar essa aberração significa apenas que a irmandade entre Portugal e Brasil continua a ser a irmandade do atraso. Olha só que beleza, hein? Forte. Letra C, um conjunto de necessidades políticas e econômicas com vistas à internacionalização do português como identidade e marca econômica. É possível que o Fernando Pessoa, como produto de exportação, valha mais do que o PT, a Portugal Telecom, tá? Do que a PT, a Portugal Telecom. Tem um valor econômico único. Aí segue... letra D, é um ato cívico, batermos contra o acordo ortográfico. O acordo não leva unidade nenhuma, não se pode aplicar na ordem interna um instrumento que não está aceito internacionalmente e nem assegura a defesa da língua como patrimônio, como prevê a Constituição nos artigos 9º e 68º. Gosto muito dessa alternativa. E aí, se é para ter uma lusofonia, o conceito de unificação da língua deve ser mais abrangente e temos de estar em paridade. A unidade não significa que temos que andar todos ao mesmo passo. Não é necessário que nos tornemos homogêneos, até porque o que enriquece a língua portuguesa são as diversas literaturas e formas de utilização. Bela, mas longa demais essa questão, tá? Resposta certa, letra C. Há um conjunto de necessidades possíveis econômicas com vistas à internacionalização do português como identidade e marca econômica. É possível que Fernando Pessoa, como produto de exportação, valha mais do que a Portugal Telecom, o valor único. Ou seja, é uma questão daquelas desagradáveis, mas que é considerada difícil pela sua extensão e o seu cansaço. Ok? Então, linguagens para você é ênfase maior hoje na prova de linguagens do que em literatura. Certo, Carlos? Sim, senhor. Sobrevivemos? Sobrevivi, e amanhã muito. Tem mais, você volta amanhã. Eu volto, não sei com quem, acho que amanhã eu vou me vingar do tomatinho. Oswald, exatamente. É isso? Até a próxima, você que está conosco. Grande abraço, até amanhã.
Caminho tranquilo, Enem para você, simples e produtivo. IFPR Eureka, todos os dias com você.